Olá, né? Crianças, aliás, alunos do segundo e do terceiro ano. Hoje nós vimos uma história bem interessante, não foi? Sobre Belchior há pouco tempo. E agora nós vamos dar continuidade à nossa aula. E o que nós trazemos para estudo nesse momento? Trazemos a palavra assunto, né? Assunto é aquilo sobre o qual se fala em uma determinada conversa. Por exemplo, hoje, qual foi o primeiro assunto do dia entre você e o seu irmão? Vocês falaram sobre o quê? Sobre a escola? Foi o primeiro assunto do dia? Não? O primeiro assunto do dia foi: quem é que vai arrumar a cama hoje? Foi esse? Não, também? Já sei. O primeiro assunto de vocês hoje foi o café da manhã, né? Um queria uma coisa para lanchar e o outro queria outra coisa. Foi esse o assunto? Não, também? Então a Giovana não sabe sobre o que vocês falaram hoje, né? Então, mas sempre quando nós vamos conversar com alguém, tem um assunto, né? Um assunto sobre o qual você fala, certo? Então o tema da nossa aula hoje é assunto. Só que não é assunto da conversa, é assunto do texto. E aí a tia Wanda trouxe esses dois textos aqui para você. Você vai ter que dizer para mim qual é o assunto do texto, tá bom? Esses dois textos têm o mesmo assunto. Então você vai me dizer que assunto é, tá? Olha aí, Pronto, né? Então vamos identificar o assunto desses dois textos. A água é um bem ambiental indispensável às necessidades humanas básicas, como a saúde e produção de alimentos, e ao desenvolvimento de atividades humanas, como, por exemplo, a agricultura. Ela tem influência decisiva na qualidade de vida da população e no equilíbrio dos ecossistemas. E aí, qual é o assunto desse texto? Esse texto está falando sobre o quê? Já sabe? Pronto. Agora vamos para o segundo texto. A água contaminada pelo saneamento inadequado é responsável por mais de 80% das doenças em países em desenvolvimento. Causam a morte de 6.000 crianças por dia. Água contaminada causa hepatites, febre tifoide, cólera e outras, né? Pronto. Então, meus queridos, estes dois textos estão falando sobre a mesma coisa. E o que é? É sobre água, não é isso? Está falando sobre a qualidade da água, né? A importância de uma água de boa qualidade, uma água sadia, né? Uma água pura. Então, esses dois textos estão falando sobre a mesma coisa, sobre a água, ok? Acertaram? Muito bem. Agora fiquem paradinhos aí que a tia Wanda vai trocar os textos, Pode ficar aí. Aí. Agora, próximo texto. Certo? Ok? Então vamos identificar qual é o assunto qual é o assunto comum entre esses dois textos. Aí nós temos: quando os primeiros celulares chegaram ao mercado brasileiro, na década de 90, era um sonho de consumo de muita gente. Quase 20 anos depois, quase 20 anos depois, se tornaram tão populares que fazem parte do cotidiano de muitas crianças. Ele é também uma forma dos pais compensarem, né? Compensarem
sua falta quando não estão em casa, ok? Então, qual é o assunto desse texto? Sobre o que esse texto está falando? Sobre qual objeto? Está falando sobre caminhão? Está falando sobre cadeira? Não, né? Está falando sobre o quê? Muito bem, você já sabe. Vamos para o segundo texto. Celular na sala de aula atrapalha. Não somente pelo toque de chamada, mas porque o aluno que o atende na hora da aula. Ele atrai a atenção do aluno que através dele tenta interagir com o que está acontecendo no ambiente externo, tirando sua atenção do que está sendo estudado na sala. Ok? Então, esse segundo texto fala sobre o quê? Qual é o objeto do assunto? Qual é o assunto desse texto? Está falando sobre o quê? Muito bem. Então, esses dois textos estão falando sobre celular, não é isso? Estão falando sobre o celular, ok? E aí, acertaram? Muito bem, né? Agora nós vamos corrigir a nossa atividade. Você já sabe identificar qual é o assunto de um texto? Nós já falamos sobre isso antes. Você conseguiu identificar? Assunto de um texto é aquele objeto do qual nós estamos fazendo referência. Se você amanheceu o dia com saudade da sua tia, por exemplo, aí você começa o dia conversando com a sua mãe sobre sua tia. Então, qual é o assunto? Sobre o que vocês estão falando? Sobre sua tia. Então, é o assunto, né? Então, o assunto dos textos hoje foi sobre a água, os primeiros que a gente leu, e os dois últimos que a gente leu foi falando sobre celulares. Muito bem, boa memória, parabéns, você acertou.